Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma linda carteira. Vamos usar o fio de poliéster 3 milímetros, agulha para costurar, agulha de crochê. Eu vou usar aqui a número 4, porque eu tenho o ponto apertado. Se você tem o ponto mais frouxo, usa a número 3. E tesoura. Vamos usar também o isqueiro para queimar o fio, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje, iniciando aqui o nosso nó inicial, né? E vamos contar 60 correntinhas. Agora que nós alcançamos as 60 correntinhas, nós vamos começar o nosso trabalho. É bem simples e fácil esse padrão de ponto em crochê. Então, nós vamos permanecer com a agulha no laço, virar as correntinhas nessa posição, de modo que vamos trabalhar com essa parte de trás da correntinha, tá bom? Não vamos trabalhar aqui na frente, vamos trabalhar aqui. Vamos laçar, dar a primeira laçada no segundo ponto de base, esse é o primeiro, esse é o segundo. Segundo ponto de base, nós vamos laçar, manter o laço na agulha. No próximo ponto de base, vamos laçar novamente, manter o laço na agulha. No próximo, vamos laçar novamente. Continua mantendo o laço na agulha. Dê altura nos pontos, uma altura ideal, tá bom? Laçar novamente, da altura ideal, todas da mesma altura, tá ok? E vamos laçar mais uma vez. Então, nós vamos ter aqui 6 laçadas na agulha, contando com a que já estava no início. Então, são 6 laçadas. Vamos laçar, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Com as 5 laçadas concluídas, mais as 6 que já estava na agulha, nós vamos laçar, puxar o fio por entre as laçadas e fechá-las. Quando fechamos, fazemos mais um ponto, uma correntinha, e observe que aqui no meio vai ficar um espaçozinho, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos dar um pouco de altura aqui nesse laço e vamos, dentro desse espaço, inserir a agulha, laçando novamente o fio e mantendo na agulha. O próximo passo, nós vamos aqui, olha, nessa última laçada que nós fechamos, nessa perninha, vamos introduzir a agulha, laçar novamente e subir mais uma vez. Já temos aqui 3 pontos, 3 laçadas. Agora, no próximo ponto que nós vamos laçar é aqui. Laçamos aqui nessa perninha, vamos laçar aqui, ó, bem pertinho aqui do fechamento que nós fizemos. Então, próximo ponto, próxima laçada, inserimos, laçamos, 4, já temos 4 laçadas. E vamos seguir agora nos próximos pontos de base. Então, vamos contar mais uma laçada no próximo ponto de base, mais uma laçada no próximo ponto de base. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laçadas novamente. Vamos buscar o fio laçando e vamos fazer o mesmo processo, introduzir o fio por todas as laçadas, fechando-as novamente. E o ponto vai ficando assim, desse modelo, tá ok? Fazemos o fechamento, subimos mais uma vez o fio e fazemos o mesmo processo. Aqui, nessa parte de dentro, fazemos a primeira laçada, nessa perninha aqui, a segunda, e aqui no fechamento, nesse espaço, no mesmo ponto de base, onde nós laçamos a última vez, vamos laçar a terceira. Então, vamos lá. Com a agulha firme aqui, com espaço já especificando a altura que nós queremos. Vamos introduzir a agulha no meio novamente, laçamos e seguramos. Aqui, novamente nessa perninha, laçamos e seguramos. No mesmo ponto de base onde fizemos a última, introduzimos, laçamos e seguramos. E nos outros 2 pontos de base, a mesma coisa. Laçamos e vamos segurar o fio na agulha. Sempre mantendo 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o mesmo processo e vamos laçar e fechar novamente, todos. Fechamos o ponto para concluir. E vai ficando dessa forma o ponto. Nós vamos fazer esse ponto até o final
da carreirinha aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar para explicar como nós vamos fazer a volta, tá bom? Agora, nós já fizemos todo o padrão dessa primeira fileira e chegamos aqui no final. No final, nós vamos fazer a mesma coisa. Permanecer com a laçada na agulha, introduzir aqui no meio, onde foi feito o fechamento, introduzir novamente aqui nessa perninha, laçamos e subimos, 3. Introduzir aqui no ponto de base, onde foi feita a última laçada, subimos, e mais 2 aqui nos pontos finais que nós temos aqui, os 2 últimos pontos. Pronto. Como nós vamos voltar agora a carreira? É muito fácil. Nós vamos subir aqui 3 correntinhas, perdão, 2 correntinhas. 1, 2. Vamos virar o nosso fio para direção contrária, né? Virar a nossa peça. Manter aqui a agulha na mesma posição e vamos introduzir aqui, ó, uma laçada na primeira correntinha, 2 laçadas na segunda. E aqui, olha, presta atenção, vamos introduzir aqui uma laçada. Aqui no próximo, mais uma laçada. No próximo, mais uma laçada. Ficamos aqui com 3 laçadas, ó. E aqui, nós concluímos a primeira subida da carreira. Vou desmanchar e vou fazer novamente para vocês entenderem, tá bom? Olha. Fizemos o último ponto, né? Último fechamento. E vamos subir 1, 2 correntinhas. Viramos a peça. Aqui, na primeira, laçamos. Na segunda, laçamos. Aqui, laçamos de novo. Viemos aqui, nessa última perninha de cima, laçamos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, que é aqui, ó, na parte de dentro do ponto, laçamos novamente, 6. E assim, fechamos e concluímos a nossa próxima carreira. E vamos fazer assim novamente. Com o laço ainda na agulha, introduzimos aqui no meio do fechamento, buscamos a próxima perninha, dentro do ponto que nós temos embaixo, vamos buscar de novo. No próximo aqui, mais uma vez, e no próximo ponto de base, mais uma vez, 6. Nós vamos ter diferença dos pontos na medida que a gente tá fazendo. Sempre vai ficar um do lado avesso, outro do lado direito, um do lado avesso, outro do lado direito. Existem várias técnicas para fazer esse ponto aqui. E bolsas com esse ponto, caminho de mesa, coberturas, o que a gente quiser fazer. Eu vou ensinar essa técnica porque eu quero essa carteira somente com esse ponto. Mas nós podemos intercalar aqui. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Nós podemos intercalar aqui esse ponto e voltar com toda a fileira em ponto baixo, tá bom? Volta em ponto baixo, depois você faz o ponto baixo de novo voltando e volta com ele aqui novamente. De modo que ele fique sempre virado para um lado. Mas eu não quero isso, eu quero trabalhar essa carteira somente com esse ponto, com esse padrão de ponto aqui. Então, nós já fizemos o segundo ponto, vamos fazer o fechamento dele. E vamos manter aqui a sequência, tá? Novamente, com o fio preso na agulha, vamos introduzir aqui no meio do ponto onde fizemos o fechamento, subimos. Na perninha da última laçada, introduzimos a agulha e laçamos, seguramos. Aqui, no ponto inferior, no meio dele, laçamos novamente. Na perninha dele, na última perninha, laçamos novamente. E no próximo, laçamos novamente. Vamos ficar com quanto? 6. Fazemos o fechamento e seguimos para fazer o próximo ponto. E vamos fazer assim várias vezes consecutivas, até alcançarmos o final do nosso padrão aqui, da nossa trama. 6 novamente. E pronto, fechamos. Mais uma vez, introduzimos aqui por dentro, na perninha que nós laçamos por último, no meio, na parte central do ponto que nós fizemos embaixo, na última perninha do ponto de baixo e na parte central do próximo ponto. E vai ficar assim. Então, nós vamos mantendo aqui agora os pontos, como eu expliquei para vocês, até alcançar o tamanho desejado da nossa carteira, né? Eu vou fazer um pouquinho maior, já expliquei, mas vocês podem fazer aí o tamanho que vocês desejarem. Lembrando que é sempre bom você usar números redondos,
40, 50, 60, para que na hora que você fizer as laçadas, que fiquem todas iguais, na mesma quantidade, e que aqui no final sempre sobre 2 últimas laçadas para você fazer o último ponto, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e a gente volta quando eu chegar no final. Nós vamos fazer o mesmo fechamento que nós temos no início da carreira. Então, olha, seguramos aqui na agulha, introduzimos aqui na parte central, pegamos a última perninha aqui do ponto, introduzimos. Aqui no ponto de baixo, no centro dele, introduzimos a agulha. Na última perninha aqui, ó, última perninha do ponto, introduzimos. E no último nozinho aqui, olha, nesse nozinho aqui, observe que tem uma linha virada aqui, ó. No último nozinho aqui, nós vamos introduzir o fio novamente, tá bom? Então, nós viramos assim, ó, introduzimos o fio, subimos e fechamos, ó. Fechamos o fio. Observe que ele ficou igual, tá? Olha, observe que não tá torto. Então, vamos seguir assim, ó. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Quando a gente chegar aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. Sempre vai ter esse nozinho aqui, ó. Sempre, ó. Tá ok? Então, vamos subir aqui 2 correntinhas novamente. 1, 2. Você vai virar para a direção esquerda, ó. Para a esquerda. Para você começar novamente. Não é para direita. Se você virar para direita, você vai fazer... Ele vai ficar parecendo ponto alto e você não vai encontrar essa dobrinha aqui, ó. E, na verdade, a gente precisa preservar essa dobrinha aqui para inserir a agulha, tá bom? Então, nós fizemos 2 pontos. No segundo ponto, pula o primeiro. No segundo ponto de base, você vem e laça. No terceiro, laça. E aqui dentro, olha, novamente, embaixo do último ponto que nós fizemos. Aqui de novo na perninha do último ponto, na parte central do ponto superior e fomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viu? Sempre tem que ter 6 na agulha, 6 laçados. Olha, observe que ele ficou certinho. Então, gente, nós chegamos aqui no final da nossa peça. Agora, nós vamos finalizar aqui. Vou ensinar para vocês fazer o último ponto e o acabamento aqui da lateral, tá bom? Então, como eu expliquei antes, vamos manter aqui a agulha, o laço na agulha, inserimos aqui na parte central do ponto, onde nós fechamos, na perninha da esquerda, na parte central do ponto de baixo. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 já laçadas aqui. Vamos para a quinta laçada aqui, nessa parte. A última laçada, nesse ponto aqui, que é a perninha, né? Que eu mostrei pra vocês. Subimos, fechamos. Agora, aqui, pra gente fazer esse fechamento final, nós vamos fazer isso aqui, olha. Preste atenção. Não vamos fechar direto aqui, não, tá? Como a gente estava fazendo. Nós vamos voltar de novo nessa perninha, puxar um ponto baixo e fechar. Vai ficar dessa maneira aqui. E aqui nós fechamos a peça. Vamos observar que quando nós começamos a nossa trama, né? A nossa peça, nossos pontos, nós começamos fazendo as 60 correntinhas, que são essas aqui, nós temos, viramos e começamos na parte de trás. E ficou esse relevo aqui semelhante ao ponto baixíssimo, olha, observe. Então, o que nós vamos fazer aqui no final, onde nós terminamos, são pontos baixíssimos aqui, ó, em cada ponto de base, tá bom? Cada ponto de base aqui, nós vamos fazer ponto baixíssimo, sem apertar muito, não podemos apertar. Vou explicar pra vocês. Esse ponto é um ponto frouxo, não é um ponto muito apertado, né? Ele fica... Dependendo do fio que você usa, se estiver elastano, se for um fio de malha, se você não fizer a mesma medida da subida do ponto, não usar a mesma agulha, né? Não tiver a mesma pressão, né? E firmeza para fazer o ponto, ele vai ficar completamente torto, sabe? Então, nós temos que fazer a mesma medida de altura dos fios, usar a mesma agulha, tá bom? Ter o mesmo tipo a forma que você tá comprimindo, né? A agulha o ponto na agulha,
que vai determinar como a peça vai ficar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque realmente, olha, ele, tá vendo? Ele abre, olha, abre, tá vendo, ó? Então, nós temos que, olha, viu? Só de eu mexer aqui, ele já alterou, tá vendo, ó? Olha. Então, nós vamos ajustar aqui o crochê, né, a peça. Só quis explicar isso pra vocês, porque isso acontece muito no crochê, né? Vamos ajustar aqui o tamanho exato dela, certinho. E vamos voltar aqui em ponto baixíssimo. Não podemos apertar esse ponto baixíssimo, tá? Nós já temos um ponto aqui. Já temos esse ponto aqui, nós vamos pular esse ponto. Trazemos o fio pra frente. E vamos começar suavemente, ó. Primeiro ponto. Viu que eu não apertei? Segundo. E vamos assim até o final da carreira, tá bom? Pronto, agora nós já temos todas as extremidades iguais. Vou fazer o acabamento aqui desse fio, que foi onde nós começamos aqui, né? Vamos voltar ele aqui. Esse é a primeira pontinha que nós usamos aqui. A gente começou nossas correntinhas. Vamos dar uma camufladinha nele aqui. Vou cortar. Queimar. E colar. Agora aqui, gente, que eu fiz o meu último ponto aqui, né? O ponto baixíssimo. Vamos separar aqui. Aqui vai ser a parte de dentro. E aqui, onde tem o relevo do ponto baixíssimo, vai ser a parte de fora, tá ok? Então, nós vamos começar aqui, ó. Fazendo aqui no próximo ponto de base. Bem aqui no comecinho, você vai pular esse ponto aqui, ó. E vai pro próximo aqui, entre o ponto mesmo, ó. No último ponto aqui, ó, entre os fios, você vai fazer ponto baixo. No próximo aqui, a mesma coisa, ponto baixo. Agora, você tá vendo que tem esse fio aqui? Você vai pular ele e vai fazer aqui dentro da parte central do ponto. E aqui, nós vamos fazer o próximo aqui nessa perninha. E vamos fazendo assim, até a gente alcançar aqui, ó, no finalzinho. O finalzinho é a correntinha, observa. Então, nós vamos entrar sempre aqui, tá bom? Então, vou fazer o ponto baixo aqui. Em cada ponto de base, olha, eu fiz mais uma vez. Mais uma vez. Não preocupa com isso aqui aberto, não. Esse é do ponto, tá? Quando a gente virar a carteira, ele vai fechar, tá bom? Então, no próximo ponto de base. Pronto, cheguei aqui na última carreira. Vou fazer uma correntinha de subida. Eu vou virar a nossa peça. E vou prosseguir, tá? Como eu vou fazer? Eu nunca conto esse aqui, eu conto esse como ponto e sempre vou no segundo, gente. Sempre passo pro segundo, pra minha peça não ficar torta. Então, nesse aqui, eu não vou inserir agulha. Olha, esse é um ponto, esse eu não vou inserir agulha nele, tá? Eu vou nesse aqui, porque eu vou fazer uma subida de carreira. Então, vem aqui no próximo. Essa aqui vai ser a parte interna da nossa carteira, tá bom? Gente, eu tive que acender a luz porque ficou tudo escuro aqui. Então, voltando aqui a nossa última fileira aqui, né? No finalzinho, aqui nessa perninha, fazemos de novo ponto baixo, uma correntinha de subida e viramos a peça novamente. Nós vamos fazer o ponto baixo até alcançar aproximadamente essa altura aqui, olha. Eu vou contar aqui aproximadamente 9 centímetros de altura, tá? Aqui. Porque nós vamos dobrar ele pra trás, assim, dessa maneira, tá ok? Então, eu vou fazer aqui as carreiras e a gente volta depois pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o fechamento dela aqui. Agora que a gente já tá chegando aqui no final, nós vamos finalizar, tá bom? Fazer o acabamento dos fios aqui.
Vamos ajustar com as mãos. Vamos dobrar, olha. Dobramos. E ajustamos aqui no tamanho exato aqui, ó. Deixa eu conferir aqui se tá igual aqui. Vamos marcar. Usar o marcador. Bom, a gente vai costurar. Vamos unir agora aqui as laterais, tá bom? Então, vamos lá. Unindo uma parte com a outra. Agora, para prosseguirmos, na parte 2 da parte interna da nossa bolsa, iremos fazer um molde em crochê de 9 centímetros de largura por 20 de comprimento e vamos costurar. Eu vou mostrar para vocês como vamos fazer a medida para colocar aqui na bolsa, como é o fechamento. Agora, nós vamos marcar aqui. Vamos fazer o ponto de dobra aqui, dessa primeira. Marcamos aqui. Vamos costurar a peça na carteira, exatamente como estou fazendo no vídeo. Costuramos a lateral e o fundo, deixando a parte superior aberta. Para ficar um acabamento melhor, nós iremos agora contornar toda a peça em ponto baixo, para que fique com um acabamento bonito e uma boa aparência. Aqui nesse ponto, gente, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço, viro a peça e começo aqui no próximo, tá bom? E aqui dentro de cada perninha, vou fazer um ponto baixo. Dentro de cada perninha dessa aqui, ó. Nós vamos fazer assim por toda a peça, tá bom? Novamente aqui nessa quina, nessa voltinha aqui, vamos fazer 2 pontos baixos. E vamos seguir. Quando eu chegar aqui no final, eu volto novamente pra gente finalizar aqui, colocar os acessórios. Então, gente, eu já fiz aqui, né, as partes, já preenchi aqui as laterais com o ponto baixo. Agora, eu vou dobrar. Vou fazer agora, vou colocar o fechamento. Vou usar esse fechamento aqui. Como eu tenho 8 aqui, entre esses 8 espaços aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele é bem alongado, eu vou colocar ele aqui, olha, vai dar justamente em cima de 4. Então, eu já tenho a medida aqui. Eu vou introduzir agora ele na bolsa, o fio por dentro da bolsa.
Da carteira, pessoal. Agora eu vou fazer uma alcinha bem delicada, super delicada, pra colocar aqui pra gente, pra suporte de mão, tá bom? Então, eu vou ter dois fios, eu vou usar bastante fio aqui, ó. Deixar uma parte separada e uma outra alongada aqui. E vou começar aqui, ó. Seguro o mosquetão e o fio. Venho com a agulha, introduzo o fio aqui em cima. Esse fio de baixo, aqui, eu vou passar por aqui e já vou fazer o fechamento dele. Ajusto, venho novamente, 2. E assim vou consecutivamente, ó. Agulha aqui no laço. Esse fio que está na parte de baixo, eu enrolo na agulha e busco o outro laçando. Vou fazendo isso aqui, ó. Laçou, vem aqui e puxa. Laçou embaixo, laço em cima e puxa. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, vamos de novo aqui. Laçou, puxa, ó. Volta o vídeo bem devagar pra você ver como eu fiz, tá bom? Cheguei aqui no final. O que que eu vou fazer? Eu vou laçar ele aqui. E faço a mesma coisa aqui. Agora, eu vou cortar aqui. Cortar essa parte maior. Puxo o fio. E vou dar um nozinho, olha. Um nozinho bem delicadinho aqui. De maneira que fique assim, ó. Tá? E agora, Adriana, agora a gente vai camuflar o fio. A gente não camufla? Camufla, vamos camuflar esses dois aqui também. Vamos camuflar eles um pouquinho aqui, ó. Alinhava ele aqui por dentro, ó. Só um pouquinho. Só no comecinho, tá? Pronto. Um já veio. Agora, nós vamos buscar o outro. Um nós passamos por baixo, outro nós vamos passar por cima. Vamos buscar outra pontinha. Um nós passamos por baixo, o outro nós vamos passar por cima. Porque é um nó. Se a gente passar por baixo, ele desfaz, tá? Então, aqui, ó. Vou passar por cima aqui, pegando outra pontinha. Pronto. Agora, a gente vai cortar. E vai queimar. Eu não gosto muito de queimar, mas eu tenho que queimar, porque minha cola acabou. O ideal é usar cola para não ficar escuro. E eu estou adquirindo os meus materiais novamente aos poucos, né? Então, aqui, ó, já tá feito o acabamento. Nós vamos introduzir aqui. Na lateral da bolsa, aqui, ó. Buscar uma lateral com um espacinho aqui. Espera só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Não peguei, legal. Tem que pegar mais aqui em cima, aqui, pronto. Assim ficou nossa bolsa. Nossa carteira. Charmosíssima, né? Olha como a gente usa ela, ó.